Olá, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito da gamificação e ter o pensamento de que nós podemos transformar o ensino da matemática através dessa metodologia que faz parte da metodologia ativa. Sejam todos bem-vindos ao nosso mini curso. O objetivo do nosso mini curso é apresentar o conceito de gamificação e como ele pode ser aplicado no ensino de matemática. Mostrar alguns exemplos na prática, né? E alguns recursos tecnológicos. E também oferecer dicas para os professores implementar a gamificação em sala de aula. Analisando a pirâmide da aprendizagem passiva e ativa, podemos perceber que quando o aluno lê, ele retém de conhecimento 10%, quando ele escuta 20%, quando ele vê 30% e quando ele vê e escuta 50%. Quando a gente passa esse aluno da posição passiva para a posição ativa, há um salto de aprendizagem, de retenção de conhecimento para esse aluno. 70% ele retém de conhecimento quando ele interage, conversando, debatendo, produzindo, classificando, numerando e definindo o conteúdo estudado. E quando ele coloca em prática a teoria estudada, aumenta para 80%. Diante dessa porcentagem, né, e como se dá a aprendizagem numa posição do sujeito, aluno, passivo e ativo, vamos entender um pouquinho como que a gente consegue colocar esse aluno dentro do processo da aprendizagem ativa. Para isso, vamos assistir o vídeo, o qual o professor Nilbo Nogueira explica para nós como seria essa aprendizagem ativa. Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre metodologias ativas. Para a gente começar a falar sobre metodologias ativas, a gente precisa primeiro lembrar como é que se dá a educação ainda nos dias de hoje, que é uma educação focada totalmente no professor. É o professor que é o protagonista, é o professor que detém todo o conhecimento, é o professor que expõe o tempo inteiro. A educação que a gente tem desse modelo é uma educação livresca, onde o professor tenta colocar na cabeça, na mente dos seus alunos, um monte de informações que ele detém. E os alunos passivamente escutam isso, recebem essas informações. Quer dizer, então a gente tem um foco aí no quê? No professor e um foco na ensinagem. Quando a gente fala em metodologia ativa, a gente quer romper com esse modelo para deixar o foco na aprendizagem. E nesse caso nós teríamos o quê? Nós teríamos alunos muito mais participativos do processo, a gente teria alunos protagonistas e responsáveis pelo seu próprio processo de aprendizagem, alunos num processo colaborativo, aluno num processo de resolução de problemas, aluno num processo de interação entre pessoas, equipes e principalmente engajados, coisa que não acontece numa sala de aula normal, formal, expositiva. Nesse caso, a gente teria o quê? Um aluno muito mais ativo. É ele que está organizando o seu processo de aprendizagem. E o professor, nesse caso, passa a ser o facilitador desse processo. Então existem várias formas, várias estratégias para que o professor possa ajudar para que o aluno consiga ser o protagonista e fazer esse processo de construção de aprendizagem. Então muda-se o foco da ensinagem para o foco da aprendizagem. Basicamente é isso que a gente pretende com a metodologia ativa. Claro que a gente vai ter um processo de educação socioemocional também. Há um desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Por quê? Antigamente esse aluno estava totalmente quieto, passivo, só ouvindo o professor. Hoje não, ele está interagindo com grupos, ele está resolvendo problemas, ele está projetando alguma coisa. E é claro que conflitos vão surgir
e ele vai aprender a lidar com os conflitos, ele vai aprender a desenvolver boas relações interpessoais. Ou seja, de alguma maneira, nas metodologias ativas, a gente não mexe só com aprendizagens de conteúdos, mas sim também com a formação dos aspectos das habilidades socioemocionais, bem como também o desenvolvimento de várias outras habilidades e competências, porque esse aluno agora está mais ativo. Tá legal? Então, basicamente, esse era o conceito que eu gostaria de passar muito rapidamente, né, sobre qual é o significado de metodologias ativas e o que a gente pretende com essa ferramenta, porque no caso ela é uma ferramenta pedagógica. Tá legal? Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like aqui, se inscreva no nosso canal e a gente se encontra no próximo vídeo então. Um abraço, tchau, tchau, até mais. Muito bem. Então, nós percebemos com o vídeo, né, que as metodologias ativas, elas vão além do ambiente de sala de aula, ela começa na própria casa, quando a gente coloca o aluno para pesquisar, para fazer atividades, para fazer uma leitura prévia, e aí nós vamos colocar em prática a gamificação em sala de aula, que faz parte da metodologia ativa. Mas antes, vejamos o que Berrecol e Santiago defendem, né? Eles defendem que a gamificação no ambiente escolar pode ser aplicada sem o uso de tecnologias, utilizando estratégias como desafios, atividades de grupo e recompensas que incentivam a motivação e engajamento dos nossos alunos. Então, perceba, às vezes a gente acha que é impossível aplicar essa tecnologia, essa metodologia sem o uso de ferramentas tecnológicas. Não quero dizer aqui que a tecnologia aplicada na gamificação sem as interfaces tecnológicas de aparelhos não seja uma tecnologia, né? Por quê? Porque nós estamos colocando em prática o conteúdo estudado, mas de forma diferente, mais dinâmica. Então, isso é uma evolução na nossa metodologia. Então, de acordo com os autores, a gente pode perceber que estratégias que estão dentro dos jogos, aplicadas em sala de aula, a gente consegue um engajamento melhor dos alunos. Há estudos que comprovam isso, né? Quando nós colocamos os alunos da forma ativa, participativa, alunos que sabem debater, conversar, pesquisar, né? A escuta atenta também do professor com relação às ideias dos alunos, a escuta atenta dos alunos com relação à mediação do professor. Então, tudo isso nós estamos colocando em prática o quê? A aprendizagem ativa dos nossos alunos. Então, isso é muito importante que nós, enquanto profissionais da educação, tenhamos essa visão clara de que o aluno ele não é mais um aluno passivo, ele precisa ser ouvido, né? Porque esse aluno ele traz vivências de sua casa, do seu contexto, fora da sala de aula. E aí, nós, enquanto mediadores, nós podemos aproveitar esse conhecimento que o aluno já traz e colocar em prática dentro do conteúdo. Então, como que nós podemos trabalhar essa metodologia de gamificação, que faz parte da metodologia ativa? Para isso, novamente, eu trago outro vídeo que traz uma ideia geral do que seria gamificação, do que seria, na verdade, a metodologia ativa, né? Ela vai trazer para nós um conceito bem claro. Mais uma vez, eu peço que vocês prestem atenção no vídeo que nós vamos assistir e aí depois a gente volta para mais um diálogo, ok? Eu acredito que a gamificação ela é uma estratégia muito potente, ela é uma estratégia bastante completa. O lúdico ele está sempre muito presente, a diversão, não só essa diversão do se divertir, mas daquilo que é diverso, daquilo que é contraditório. Meu nome é Gislene Batista Munhoz,
sou professora da rede pública aqui de São Paulo, mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP. Atualmente eu faço parte da equipe pedagógica da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e também faço parte do coletivo Gamificação Criativa. É uma estratégia de aprendizagem que usa elementos dos jogos para tornar as aulas mais significativas e motivadoras para os estudantes. Na sala de aula, eu acredito muito que a gamificação ela começa principalmente pelo protagonismo do estudante, né? Pela sua autoria. Então eu gosto muito de usar a gamificação como uma estratégia que promova esse protagonismo, né? Ou resolvendo uma situação problema proposta, ou participando da construção dessa gamificação muitas vezes, trazendo uma narrativa que é significativa para ele, com artefatos culturais que são do cotidiano da vivência dos estudantes, como animações, desenhos, músicas que eles gostam de ouvir, jogos que eles gostam de jogar. Então eu acredito na gamificação nesse sentido, para criar engajamento, agência e principalmente imersão. Então a aprendizagem baseada em jogos, basicamente é quando você usa o jogo para ensinar. Qualquer tipo de jogo, educativo ou pode não ser também educativo, mas você vai pegar o jogo para desenvolver um conteúdo, para apresentar a própria dinâmica do jogo, apresentar regras, desenvolver atitudes, desenvolver procedimentos. Isso é aprendizagem baseada em jogos. A gamificação não, a gamificação ela é um pouco mais complexa, um pouco mais profunda. Você cria experiências, estratégias de aprendizagem que usam os elementos dos jogos para ensinar ou para ensinar um conteúdo, mas também não necessariamente, pode ser só a experiência em si. Então, por exemplo, você vai pensar em como você vai agenciar, ou seja, chamar as pessoas para participar daquela experiência, você vai presumir o protagonismo, você vai pensar num desafio que pode ser uma situação, problema ou não. Os benefícios são imensos, inclusive já existem muitas pesquisas que tratam disso, não só na educação, como na saúde, com crianças com déficit de atenção, com crianças com problemas de aprendizagem. Na minha trajetória como professora, eu tive muito contato com estudantes, principalmente com dificuldades de aprendizagem. E aí quando você gamifica a experiência nessa perspectiva de entender o cotidiano dessa criança, desse adolescente, isso já vai trazer uma certa atenção. Quando você gamifica a experiência e levando em conta a imersão, os conteúdos ou as dificuldades que ele tem vai ser melhor superadas porque ele vai ressignificar aquele conhecimento de uma forma divertida, de uma forma mais lúdica. Então, com certeza, na experiência que eu tenho, isso com certeza tem impacto na aprendizagem. Então, é uma estratégia bastante rica e bastante potente. A gente pode começar como eu comecei mesmo, com uma atividade simples. Às vezes, aquilo que a gente conheceu muito como uma caça ao tesouro. Então, por exemplo, você gostaria que os estudantes tivessem acesso a um determinado conteúdo, né? Você espalha QR Codes pela escola com alguns desafios, eles vão procurando aqueles QR Codes, vão procurando pistas, fazendo links com essas pistas para chegar numa determinada experiência ou num determinado conteúdo. Outra coisa, por exemplo, que ele pode utilizar também é algo parecido com o escape room, ou seja, você cria uma situação dentro de uma sala de aula com pequenos desafios, podem ter desafios matemáticos, desafios geográficos, para que as pessoas consigam sair dali. Por exemplo, é uma atividade relativamente simples, até pautada em conteúdos, ela talvez não seja uma gamificação no seu sentido mais amplo, mas é um começo para o professor já começar a se ambientar e perceber a receptividade dos alunos. Então, por exemplo, numa educação infantil nos anos iniciais, você conta uma história. E aí você coloca uma situação para que as crianças possam resolver. Crianças nessa idade trabalham muito com ícones, então para que elas procurem ícones dentro da sala ou ícones no próprio espaço da escola, colocar a criança como um investigador, por exemplo, né? Sabe? Pedir para elas criarem os óculos, os binóculos. Então tudo isso vai criando um universo lúdico e você vai criando um ambiente imersivo para a gamificação. No fundamental, você pode trazer elementos que tragam as questões do cotidiano. Então, por exemplo, um trabalho de campo, ele pode ser só um trabalho de campo nos arredores da escola, por exemplo.
Mas se você inserir desafios ali naquele espaço, distribuir QR codes com determinadas pistas, desvendar um determinado problema naquela questão, no próprio pátio da escola, no ambiente da escola, pode ser bem interessante também. Outra coisa que tem sido bastante utilizada no ensino fundamental 2, a utilização, como eu falei, né, do Google Forms, né, com perguntas e respostas, que a princípio poderia parecer estranho, mas combinando as sessões, né, o estudante vai tomando decisões ao longo do jogo para chegar numa determinada situação. Então isso pode estar dentro de uma experiência maior. A gente tem vários elementos de jogos, mas os que eu acho realmente muito importantes é a imersão, o engajamento, o desafio, o feedback, storytelling, né, ou as narrativas, né, eu acho que uma gamificação bem construída, ela precisa ter uma narrativa interessante, envolvente, então esses são os elementos que eu acho que são mais importantes. Os estudantes podem tanto construir jogos mesmo, né, jogos, principalmente usando linguagem de programação, como o Scratch, por exemplo, que é uma linguagem de programação para criança, como eles podem criar gamificações. Aliás, os estudantes, por eles por eles já ainda estarem imersos nesse universo lúdico, no universo do imaginário, eles ainda não terem tantas amarras como a gente, eles vão criar gamificações muito mais complexas do ponto de vista da narrativa do que um adulto, por exemplo. Então, permitir que as crianças tragam essa narrativa e inserindo elementos da gamificação nessas narrativas, eu acho que é um ótimo começo para trabalhar a gamificação. Como nós vimos no vídeo, a gamificação, para que ela ocorra de fato, é importante que deixamos claro o que queremos no nosso planejamento, né? O que desejamos? Qual é a definição do objetivo de aprendizagem que queremos atingir com os nossos alunos? Como que será o sistema de recompensa e pontuação? E as missões e os desafios para que ocorra tudo conforme a metodologia ativa propõe, é importante, então, essas reflexões durante o processo de planejamento. Nós, enquanto profissionais, entender o quanto é importante planejar essa aula para que ela seja clara e objetiva e que nós consigamos atingir o que é proposto nessa metodologia por meio da gamificação, né? Então, nós precisamos ter definido quais são os métodos de missões e desafios que vamos cobrar dos nossos alunos, como que esse aluno vai receber esse feedback, né? Como que eu posso, enquanto professora, em sala de aula, disponibilizar essa informação de como que está ocorrendo o processo de aprendizagem do nosso aluno por meio desse feedback imediato e visível. E como que vai ser a nossa narrativa? Como que nós pretendemos colocar em prática um ambiente de jogo dentro do nosso planejamento para ser aplicado na nossa sala de aula? E assim conseguir um engajamento maior dos nossos alunos e tornar o aprendizado mais dinâmico. Então, tudo isso precisa ser refletido com cautela, né? Pesquisas que vai nos dar suporte para que possamos conquistar o que colocamos no nosso objetivo de plano de aula. Tendo em vista, então, o que é o conceito de gamificação, vamos verificar, na verdade, vamos dialogar um pouquinho com CAP, Blair e Mesh. O conteúdo não se torna um jogo, mas a estrutura em torno do conteúdo, sim. Então, perceba, foi aquilo que a gente dialogou agora há pouco, né? Ou seja, nós estamos trazendo a estrutura de um jogo para aplicar no conteúdo em sala de aula. Então, para esses autores,
o maior foco nesse tipo de gamificação é a motivação dos estudantes ao percorrer o conteúdo e o envolvimento deles com o processo de aprendizagem. Eles destacam que os elementos utilizados comumente desse tipo de gamificação são as regras, as metas, a progressão, recompensas, rankings, pontos e moedas, emblemas, conquistas e níveis, além da perspectiva social de compartilhamento de conquistas entre os alunos. Então, foi aquilo que a gente falou agora há pouco, colocando em prática a teoria dentro de sala de aula, né? Então, a gente traz a estrutura de um jogo para dentro da sala de aula. Então, com isso, há uma movimentação. A gente coloca os alunos na posição ativa, tirando eles daquela posição pacífica, aquela posição em que o professor entra na sala, passa o conteúdo, né, na lousa, coloca atividade para esses alunos fazer, tornando aquele momento em sala de aula muito mecanizado. Nós precisamos entender que nossos alunos são seres humanos que, diante das tecnologias, desse mundo globalizado, estão dinamicamente acostumados com informações rápidas, né? Muitos pegam um aparelho celular e ficam até a noite jogando esses jogos que a internet oferece. Então, como nós podemos enfrentar essas informações rápidas que os alunos vêm de casa, do contexto, de fora da sala de aula? Como nós podemos trazer esse conteúdo para dentro de sala de aula? Como que nós podemos envolver os nossos alunos, né? A gente pode, por exemplo, no início do ano, fazer uma roda de conversa e perguntar para eles: olha, quais são os jogos que vocês costumam jogar? Como são as regras, né? Como que nós podemos colocar as regras do jogo que vocês jogam dentro de sala de aula? Nisso a gente já está debatendo, trazendo o debate, a interação e também trabalhando a escuta atenta. Então, o aluno, ele se sente especial a partir do momento que ele faz parte do processo de aprendizagem dele. Então, veja, quando ele já compreende uma regra, ele vai fazer uma associação com o jogo que ele está jogando, né, em casa, mas também ele vai perceber que em sala de aula é importante que preste atenção, que tenha uma participação ativa, porque senão ele vai perder pontos, né? Porque senão ele vai ficar sem participar de algumas atividades extracurriculares, que vai ajudar ele no processo da aprendizagem. Então, assim, a gamificação, ela é maravilhosa, porque ela coloca o aluno de forma a ter autonomia no processo de aprendizagem dele. E para que isso aconteça, é importante que a gente siga esses 5 passos, né? Qual é o primeiro passo? É o desafio. Os alunos precisam ser desafiados, né? Qual que é o segundo? São as regras. As regras precisam ser claras e objetivas para que os alunos entendam. Terceiro passo, que haverá uma recompensa, né? Conforme vai prosseguindo as regras e acertando os desafios. Também nós precisamos trazer os resultados e dar continuidade a essa estratégia de aprendizagem. Então, vai ser assim, os 5 passos que vai mobilizar as nossas aulas o ano todo, fazendo com que esse aluno se sinta parte do processo de aprendizagem dele. Ainda dialogando com Berrocal e Santiago, ele sugere que a gamificação pode ser inovadora em sala de aula, com atividades que não chamam a atenção de equipamentos eletrônicos, utilizando elementos de competição e cooperação entre os alunos. Então,
os autores só vêm a reforçar o que já foi dito anteriormente, né? A importância de que a gente coloca esse aluno dentro do processo de aprendizagem dele. E quando a gente traz elementos dos jogos para dentro da sala de aula, nós estamos fazendo com que esse aluno se sinta como parte deste processo de ensino, porque ele vai se identificar com as regras, né? Ele vai se identificar com as regras ou os desafios propostos, com os desafios que ele é desafiado quando ele está jogando o seu joguinho. Então, dessa forma, a gente já consegue mobilizar os alunos a se sentir parte dessas atividades, a se sentir mais engajados em realizar as atividades, e assim cria-se um vínculo de amizade, né? de cooperação, um vínculo de equipe na sala de aula. Podemos observar nessa imagem a ideia que os autores trazem para nós. Olha, perceba que nós temos aqui uma sala distribuída em grupos, né? Sem equipamentos tecnológicos, utilizando a própria mesa como tabuleiro, e ali está trabalhando conceitos matemáticos dentro dos jogos. Então, cada grupo está sendo desafiado de alguma forma a cumprir as tarefas impostas pela professora, né? Então, de momento, quando a gente vai colocar em prática a gamificação em sala de aula, nós vamos ter um trabalhinho. Para nós também será desafiador, porque a gente sabe, né, que há contextos em sala de aula que vão além do contexto propriamente dito, que é a aprendizagem. Muitas vezes nós, enquanto professores, temos que parar, conversar, né, ser um mediador de um conflito que existe dentro de sala de aula, mas quando a gente já tem o compromisso com as crianças e a gente coloca para elas que elas são importantes para o processo de aprendizagem delas, se torna mais fácil para nós. Observando tudo o que nós vimos até agora de teoria sobre a metodologia da gamificação, eu trago alguns exemplos de tabuleiros, de jogos comumente do dia a dia das crianças, para ser aplicado em sala de aula como complemento das atividades que foi proposta extra sala de aula, né? Então, aqui nós temos, digamos que a gente vai observar o tabuleiro. A partir desse tabuleiro, nós já podemos trabalhar algum conceito matemático. O que vocês acham? Vamos observar primeiro a estética desses tabuleiros. Nós temos aqui na imagem 2 tabuleiros. Um tabuleiro, ele foi feito quadradinhos perfeitamente, né, com a medida correta, e o outro já está um pouco fora das medidas, né? Mas aí nós podemos trabalhar o conceito de medida, né? O conceito também de figuras geométricas, quadrado, que tem os lados perfeitos, né? Então, a gente já pode trazer esse conceito só dentro de um tabuleiro simples. Perceba também que nós temos algumas cartinhas aí. Então, como que dá para a gente fazer um trabalho assim que vai envolver as crianças e envolvendo a matemática? Que tal a gente escrever desafios nas cartinhas? E aí, cada criança pega, ou cada estudante vai jogar o dado, né? E quando cair esse dado, ele tem, por exemplo, o dado que caiu aí está com 4 pontinhos. Então, cada criança que jogar o dado tem que responder desafios 4 vezes. Conforme ele vai respondendo o desafio, ele vai preenchendo o tabuleiro dele com as cartinhas. Então, vai colocando a cartinha, preenchendo o tabuleiro. O grupo que responder e conseguir preencher mais rápido ganha o jogo. E com isso,
eles também estão vivenciando conteúdos matemáticos, né? Conteúdos que foi estudado. E aí nós podemos ir além, a gente pode fazer as adaptações necessárias de acordo com o público-alvo, que é os nossos alunos, sendo adaptado um tabuleiro simples, que não há necessidade de recursos tecnológicos. O que a gente precisa é cartinhas, o quadrado e o tabuleiro, e uma régua, né? Para a gente colocar em prática o uso da régua também, medir certinho. Então, perceba, só com essa observação a gente pode trabalhar mais de 2 habilidades da BNCC e contemplar o ensino da matemática. Neste exemplo de jogo da memória, nós já temos aqui a ideia da matemática, né? Que ele trabalha o nome das formas. Mas a gente pode aumentar o desafio nesse jogo. E além, nós podemos ir além. Que tal a gente pedir para que cada grupo da sala de aula, a gente apresenta este tabuleiro, mas pede para que cada grupo traga ideias de material que pode ser utilizado, né? O que nós podemos trabalhar dentro desse tabuleiro, os objetivos desse jogo e como jogar. E aí a gente lança o seguinte desafio: cada grupo vai criar o seu jogo, as suas regras, o seu objetivo, e depois de pronto esses jogos, nós vamos trocar entre os grupos para que os grupos possam jogar, e aí será pontuado lá na nossa planilha em sala de aula, que é o feedback, né, imediato, o grupo que participou ativamente, o grupo que teve mais ideias para colocar em prática, o grupo que trabalhou a escrita, né, a regra do jogo de forma clara e objetiva. Então, tudo esses elementos propostos dá para ser avaliado, né, pelo professor. E aí nós podemos também trabalhar de forma interdisciplinar. Nós podemos trabalhar o componente de língua portuguesa, a matemática, artes, né? Englobando já dentro dessa atividade uma avaliação interdisciplinar. E aí, como sugestão, já que é um jogo da memória, digamos que nós vamos trabalhar com crianças do 3º ano do ensino fundamental. A gente pode propor as 4 operações e o resultado. Então, eu coloco em uma forma as 4 operações, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo básico. Eu pego uma continha aqui, 4 mais 4, em uma carta, e coloco o resultado, 8, em outra carta. Então, esse grupo tem que acertar os pares, né? A conta e o resultado dela. Então, eu posso aumentar o nível de desafio dentro desse tabuleiro de jogo da memória. Então, veja, é um jogo simples, né? Que pode ser adaptado às necessidades da sala de aula e adaptado também ao contexto dos alunos, ao contexto que engloba essa sala de aula. Então, e ainda o professor ele vai ter o papel de mediar essa situação. Quem vai fazer, quem vai colocar em prática todo o conteúdo estudado são os alunos, são os grupos que vão colocar em prática essa atividade. Nesta outra atividade, eu trago aqui o jogo da trilha. Então, neste jogo, ele já oferece aqui ser trabalhado as 4 operações, mas há possibilidade da gente aumentar o desafio desse jogo? Claro que há. Nós podemos, ao invés de colocar em prática as 4 operações, nós podemos colocar dentro da trilha desafios, ou seja, situações, problemas, os quais serão resolvidos pelos grupos, né? E aí nós podemos colocar cada grupo
vai fazer o desafio dentro da trilha e depois a gente troca os jogos e começa a brincadeira. Então, não estamos deixando de lado o aprendizado, mas estamos aprendendo de forma lúdica e colocando em prática a metodologia ativa por meio da gamificação. Então, às vezes a gente acha assim, nossa, vai ser trabalhoso para nós, enquanto professor, colocar em prática, né? Mas se a gente colocar o aluno de forma ativa no seu processo de aprendizado e a gente ser mediador dessas situações, né, que necessita da mediação do professor, vocês vão perceber que fica mais fácil até de se trabalhar. Ainda mais a matemática, que muitas vezes os alunos têm bastante dificuldade, né, de resolver as questões propostas pelo professor em sala de aula. E aí a gente traz também aquela visão de que o aluno não é mais robotizado, porque o aluno faz parte desse processo. Não é aquela coisa mecanizada, né? Aquela coisa que todo dia passa o conteúdo, o aluno copia, faz, o professor faz as correções. Aqui também nós temos outro jogo da memória, envolvendo a matemática, né? Nós temos aqui as formas geométricas e números. Aqui também nós podemos trabalhar aumentando o grau de desafio dos alunos, né? Essa atividade serviria para trabalhar com o primeiro aninho, o segundo aninho do ensino fundamental, né? Já posta do jeito que está. Mas nós podemos adaptar ao nível das crianças e aos anos, né? Por exemplo, se eu for trabalhar um 6º ano, como que eu posso colocar desafios nesse tabuleiro, nesse modelo de jogo, né? Então, a gente precisa pensar em estratégias que nós vamos atingir os nossos objetivos no plano de aula, né? E que vamos também manter o aluno engajado no seu processo de aprendizagem. Então, isso que é bacana, modelo simples, sem o uso de ferramentas tecnológicas, mas que a gente já traz algumas ideias de como colocar em prática aquela metodologia ativa que a gente viu lá no vídeo em sala de aula. Ou seja, a gente pode trabalhar um conceito matemático, a teoria, né, colocar à disposição do aluno para que ele estude o conteúdo em casa, e aí em sala de aula a gente coloca em prática tudo que foi estudado na teoria por meio dos jogos. Então, olha que bacana, né? Mais um modelo simples, aqui é a roleta do Tangram, né? Que traz aqui as características de um jogo, o material, o objetivo, como jogar. E aqui a gente pode trabalhar interdisciplinar também, né? Como já foi dito, o componente língua portuguesa, artes e a matemática. E aumentar os desafios também, né? Então, perceba ali que ele traz desafios para ser colocado em prática com Tangram, com as figuras geométricas. Mas há possibilidade da gente desenvolver outra forma com esse jogo? Claro que há, né? A gente pode trazer para a sala de aula já os tangrams feitos, e atrás dessas cartinhas que vai ser montado os desafios. E aí ele vai montando o quebra-cabeça conforme ele vai acertando o desafio, né? Então, tudo vai da criatividade e propor para que os alunos participem desse processo. Os alunos têm ideias maravilhosas, basta a gente estar aberto a escutá-los, a estar aberto àquela escuta atenta, né? E promover, assim, momentos de debates em sala de aula, momentos de reflexões, colocando o aluno na posição de aluno crítico, né? Um aluno crítico que sabe defender uma ideia, colocar em prática a ideia dele. Então, tudo isso
agrega em sala de aula conhecimentos que vão além do esperado pelo aquele simples conteúdo ministrado de forma mecânica. Para encerrar, então, esse mini curso, eu sugiro que vocês façam a leitura dessas referências bibliográficas, que traz bastante ideias de como colocar em prática a gamificação em sala de aula. E desde já agradeço a presença de todos e até mais!